Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo a corrente magnética, a corrente cristalina, a fraternidade branca e a corrente marrá. Primeiro dizer aos filhos que estão no templo e que participaram da jornada que ela foi, com certeza, um marco e um sucesso, não só no plano terreno, mas no espiritual também. Eu, enquanto mentor, sempre me preocupei em perceber onde é que as pessoas se perdem nessa existência. E um de suas grandes ilusões é essa. Todo ser humano acha e tem quase que uma necessidade de querer ajudar o outro. Isso é uma regra. Todo mundo, de alguma maneira, quer estar ajudando ao outro. Mas quando essa consciência de ajudar o outro vem a você, meu filho, na verdade você está fugindo de si. Como é que você pode ajudar o outro se você não consegue ajudar a si próprio? Eu só posso fazer aquilo que eu sei fazer e bem feito. Então, se eu não consigo ajudar a mim, eu não consigo resolver meus conflitos, não consigo resolver meus problemas, como é que eu posso me apresentar para ajudar o outro? Inconscientemente, esse desejo, essa vontade de ajudar o outro é uma frustração pessoal sua. Sua. Já que eu não consigo resolver as minhas coisas, pelo menos aos olhos dos outros, aos olhos da multidão, eu vou ganhar algum aplauso, alguma dádiva. Posso até ser chamado de um homem bom por ajudar as pessoas. Ajudar elas no quê? Se nem elas sabem o que é que elas precisam realmente. Você, ao tentar ajudar os outros, você atrapalha. Você não permite que aquela pessoa passe por aquela etapa da sua existência e descubra a força interior que ela possui. Força interior, meu filho, é bem diferente de chamar as coisas de voz interior. As crenças, elas medíocre até, nas suas colocações, dizem que o ser humano precisa ouvir a voz interior. Isso é mentira. Está na hora das pessoas aprenderem que o jogo das palavras funciona para o exterior, para justificar, para explicar, para perguntar. Mas para o ser divino que há em você, as palavras são inócuas, as palavras são vazias, não fazem o menor sentido. Dentro, meu filho, não há necessidade de falar nada. De dentro não há necessidade de ouvir nada. De dentro há apenas a possibilidade de sentir. Você sente quando a coisa vai dar certo. Você sente quando a coisa não vai dar certo. Sua alma não grita para você: ei, para com isso. Ela não te dá ordem. Ela apenas te ilumina, para que você não caia no engano. Mas você cai. Geralmente cai. Na maioria das vezes cai. E cair se transforma num hábito. Como é um hábito também você achar que você tem que ajudar as pessoas. Um hábito não é de Deus. Um hábito não é da sua natureza. O hábito pertence aos homens,
a dominação que os homens exercem sobre a multidão. Por isso cria um hábito. Assim como criam personalidade em você. O hábito não é seu. O hábito vem de você ver alguém praticar e alguém fazer e você aprende pela repetição. O hábito não é digno de um ser divino, que pode cocriar, que pode ter uma criatividade de fazer algo diferente e não ficar que nem uma marionete, imitando os outros. Tudo isso que você acha de hábitos bom ou ruim, nada mais é do que uma macaquice humana. Você imita. Porque se você não fizer igual todo mundo faz, você é diferente. E se você for diferente, você cai na possibilidade de ser taxado como louco, bobo, idiota ou tolo. Mas isso tudo, essa personagem, esse hábito, isso não é seu. Daí vem a confusão. Daí vem todos os problemas na sequência. Porque você não vivencia aquilo que você veio para ser. Você quer mostrar o que os outros querem enxergar em você. O hábito, por não ser da natureza humana, não ser da natureza, do natural, mas ser da mente, é uma coisa feia, limitante. E em pleno século XXI, a humanidade ainda margeia de maneira pequena um dos 4 sentidos que faria você se sentir completo, sem necessidade de mendigar nada. O que o animal tem? O animal tem inteligência? O que o animal tem? Como é o nome do sentido do animal para as coisas? Como é? Instinto. As pessoas comuns como vocês, para as crenças, têm instinto. Não é interessante para as crenças que vocês tenham intelecto. O intelecto pertence a uma classe maior, aqueles que falam, nós somos superiores, eu sei mais do que você, eu tenho talento, eu tenho dom, eu posso fazer isso, para você não. É como se tivesse, e é por isso essa inquietude em você, esse descontentamento com a vida. Você nasceu para ser leão, você veio para ser o rei e você está se portando como um carneiro. Um carneiro. Manso, dócil, conduzido para onde quiser. E a história do carneiro tem um ser perigoso que come o carneiro. Aqui na terra de vocês é onça, mas por aí é lobo. Então já tem um medo instalado aí. Você é bonzinho, mas você não tem poder de reação. Quando vier qualquer adversidade, quando vier qualquer problema, você precisa do intelecto para poder te ajudar. Aí entra o sacerdote, o padre, o pastor. Porque uma pessoa que tem instinto é mais fácil de ser dominada do que uma pessoa que tem intelecto. É mais fácil. Ela só tem instinto. Por isso, de vez em quando, o ser humano que até outrora é um bom pai de família se transforma num monstro, vai lá e mata alguém repentino, tomado por uma ira ou por uma raiva. Ele rompeu isso aí. Mas aí tem uma terceira camada, que agora, com o despertar da nova era, e com o desmanche das crenças limitantes, o ser humano começa a acessar a chamada intuição. Intuição. Na visão humana, para se tornar um intelecto, a pessoa precisa estudar muito, se encher de conhecimento, encher de diploma
encher de tudo quanto é parafernália e títulos e mais títulos. Senão não é intelecto. Mas o ser, ele consegue ir além disso. E ele prova que mesmo na humildade, mesmo sem uma faculdade, mesmo sem nada, se ele for um homem perceptivo e praticar a intuição, ele resolve coisas que um gênio não resolveria. Aí é divino. Aí o ser humano está começando a voltar para casa. Está começando a se lembrar de onde é que ele veio. Quem é a sua parte maior, aquele que tudo pode. Aí ele começa a perceber que as vozes que ele ouve fora e da multidão não passam de latido de cachorro. Reza, isso que eu vou falar é verdade. Isso na Índia, na China, acredita-se que todo cachorro, na vida passada, foi um intelectual. Então, por isso que eles latem a vida inteira. O cachorro não faz outra coisa na vida a não ser latir. Late de manhã, ele late de tarde, ele late de noite. Porque uma pessoa que se acha intelectual, ele faz isso. Ele fala o tempo inteiro. Ele ensina o tempo inteiro. Ele cobra o tempo inteiro. Ele sabe tudo o tempo inteiro. Então ele dita a regra, que serve para os outros, não para ele. Você não veio aqui, meu filho, para mudar nada e nem ninguém. O universo está em perfeita harmonia. Você veio aqui para viver uma experiência maravilhosa chamada vida. Você veio aqui, meu filho, não para descobrir nada, mas para despertar a semente que há em você. Você é uma semente. Se você não se realizou enquanto ser humano, significa que você permanece na fase primária. Você permanece um grão. Se você começar a observar a natureza, você verá que veio a semente, depois veio a planta, depois veio as flores, depois veio o fruto, e aí volta no estado da semente, voltar para casa. A semente que outrora era uma, agora são várias. É isso que você tem que entender como uma coisa natural. Essa é a sua natureza. Trazer a semente que você é para esse plano, para essa terra, sem medo nenhum entregar-se a essa vida, imaginando-se como se fora uma árvore, que é um exemplo fácil de você entender, e que você nascerá e crescerá por conta e risco próprio. Se você for forte, você irá chegar à sua fase adulta. Se você não atrapalhar nada, na naturalidade das coisas, ninguém vai cortar você. Mas se você fizer ao contrário, você será tirado. É isso que acontece com vocês. Porque vocês esquecem que vocês nunca deixam de ser aquilo que vocês são, aquilo que vocês é. Desde que vocês tenham consciência disso. Então a vida, meu filho, é uma caminhada de várias etapas que vão acontecer naturalmente, queira você sim, queira você não. Você vai nascer, vai crescer, vai amadurecer, vai envelhecer e ao contrário do que se pensa, você não vai morrer. Você já terá deixado muitas sementes, você vai permanecer agora em fragmentos pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos aqueles que virão depois de você. Então, às vezes, meu filho, a sua vida está indo tudo bem, como flores, e de repente a coisa muda, a circunstância começa a mudar do dia para a noite, você começa a desesperar e falar, é castigo, é macumba, é olho gordo. Aceite as coisas com naturalidade, meu filho. Imaginei, o meu estado de flor está passando, mas eu não terei medo de avançar à próxima etapa. Depois da flor, vem o fruto.
Então é a hora de eu colher tudo aquilo que eu fui capaz de, do dia que eu nasci até essa etapa da minha vida. Está na hora de eu experimentar o sabor do fruto que eu fiz a minha vida se transformar. Se você fez da sua vida um limão, meu filho, não há problema nenhum. Vá lá no pé de limoeiro e pergunte para ele: o senhor, limão, tem consciência de que o senhor é azedo? O limão está feliz de ser um limão. A manga está contente de ser uma manga. A jaca está contente de ser uma jaca. E você está descontente de ser um ser divino, abençoado, iluminado e perfeito. Olha que diferença entre o que a natureza é e entre o que você tem se tornado. Uma negação de Deus vivo em você. Pelo simples fato de ter perdido a noção de que é você quem irá fazer as suas obras e não os outros. Que você só tem uma responsabilidade nesse mundo, consigo mesmo, meu filho. Consigo mesmo. Explore até a última consequência a sua mina de felicidade, de contentamento, de saúde, de paz. Então, só depois que você conseguir explorar tudo isso, você será capaz de entender qual é a sua missão nesse mundo. É fazer com que o seu pequeno universo, que é você, seja um ser contente e repleto de satisfação. Ao você conseguir fazer do seu pequeno universo esse contentamento, você fará com que as outras pessoas que estão ao seu redor não criem hábito a seu respeito, mas criem respeito pelo ser que você é. E ao te respeitar, elas vão começar a dar o primeiro passo. Sabe por quê, meu filho? O homem, diferente dos animais, diferente da pedra, diferente da água, diferente do ar, diferente do fogo, o homem é uma porta. O homem é uma possibilidade de algo extraordinário acontecer. É através do homem que algo novo pode acontecer nesse planeta. É somente através do homem que pode vir uma cura para uma doença incurável até então. É somente através do homem que virá um bom exemplo, que muitos outros seguirão depois por 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Um bom exemplo. Mas é muito pouco, um ser a cada 2.000 anos vir e se transformar em exemplo. Vocês estão vivos, vocês não estão mortos, por que não começam vocês, cada um, começar a ser um bom exemplo? Não para os outros, mas para si. Começar a se vigiar. Ao invés de ir acender as candeias dos outros, porque as pessoas, ao terem uma candeia de luz dentro de si, às vezes você se torna combustível para explodir as outras pessoas de raiva, de rancor, de ódio. Não é que as pessoas queiram ser raivosas, meu filho. É o seu excesso de intromissão na vida, no cotidiano das pessoas que fazem as pessoas se tornarem má. É a sua intromissão na vida dos outros, de não deixar os outros seguir sua própria jornada e de querer ditar regra, crença, mandamento e outras coisas mais, faz com que a pessoa se anule. E eu sei do que eu estou falando. Porque eu estou aqui há 25 anos atendendo pessoas. E conheço do jovem ao mais velho. E o descontentamento do jovem por não saber nem o que será ainda, não saber nem que profissão seguir. Já está tendo conflito com o pai, com a mãe, com o irmão. Do mais velho, que está chegando no fim da caminhada com 20, 30 anos de casamento com a pessoa e dizendo assim: eu sou infeliz. Não era isso que eu queria para mim. Falou a verdade, a sua intuição te disse agora. Não era isso que eu queria para mim. Mas eu aceitei. E agora, o que eu posso fazer? O que você pode fazer?
Lembra do que o Pena Branca está dizendo? Somente o ser humano é uma passagem, é uma porta para algo novo acontecer. Faça algo novo acontecer a partir de você. Ainda que a morte se apresente diante de você. Você é um ser tão divino, mas tão divino, que sabe que depois da morte, uma vida longa e eterna se apresentará. Quando você enxergar, meu filho, que não é obrigação sua de iluminar caminho de seu ninguém, que não é obrigação sua apontar direção para seu ninguém, mas é uma dádiva sua, ser um bom oleiro e fazer com que aquelas pessoas que estão com a sua cadeia com o fogo quase apagado encontrem o sopro do vento da possibilidade e sua candeia se ilumine e se torne uma tocha. Se você, com as suas atitudes, meu filho, já é capaz de fazer com que o lugar e o ambiente onde você vive, as pessoas já consigam enxergar um pouco por onde anda e por onde vão, imagine quando você despertar nelas o potencial que elas têm da luz própria. Não vai haver medo entre você e sua família, vocês estão tudo iluminados, não há nenhum escuro, não há nenhum medo, não há nada que possa impedir você de enxergar qual é a melhor direção. O problema é que o ser humano está cheio de ser humano tic-tac. Tic-tac é essa tomada que vocês têm. Isso aqui, ó. Ó, tá cheio de ser humano assim, ó. Interruptor de vida alheia, ó. Se você sair dali, vai ficar melhor. Ó, isso. Quando a pessoa, o filho tá ali, meu filho, na ânsia, pai, mãe, eu quero ser alguma coisa, isso aí não é para você não, meu filho. Eu já falei sobre essas pessoas que pode ter vários outros adjetivos, as comporta, que impede a pessoa de fluir. Essa história do cachorro que late, meu filho, são os intelectuais, esses grandes pregadores de doutrina. Eles dizem para vocês, não aprendam. Aprendam comigo, eu sei o caminho. Não aprenda o seu caminho. Porque se você descobrir o caminho por si só, meu filho, qual vai ser a utilidade dele? Qual vai ser a utilidade dele? Qual vai ser a utilidade dos grandes curadores se toda essa massa humana descobrir que o poder está aqui, ou que você tem o dom da cura? E é isso que eu venho fazendo nessa ordem Mahá, falando para as pessoas: pare de depender dos outros para fazer aquilo que você pode fazer em você por excelência, porque você se conhece. Você pode me indicar aonde está a sua dor, mas eu não posso sentir a sua dor por você. Então, essa coisa de dependência vai se tornando um câncer em você. Você depende, olha quanta dependência, você depende do seu emprego, você depende do seu salário, você depende, são gastos, meu filho, água, luz, mas é uma prisão, você depende da luz para você viver, você depende da água, você depende da roupa, você depende da comida. Então sua vida é uma eterna dependência. E quando você consegue uma posição melhor, aí um pouquinho você desfaz do que está embaixo. Esquecer de onde você veio, meu filho, é suicídio. Olhe para trás. Se hoje você é uma pessoa, meu filho, que tem condição de ter um estudo, que teve condição de ter um título, olhe de onde você veio, olhe seus ancestrais. Então, quando você vê um semelhante em condição a que os seus ancestrais foram, respeite-os. Não menospreze a capacidade humana. Ali naquele lavrador, ali naquele homem que varre rua, tem tanta sabedoria quanto há no mais sábio cientista da Terra.
O que diferencia ele do varredor de rua ao maior cientista é uma única coisa: oportunidade de desenvolver a sua capacidade. Mas isso não o faz menor, ele é ser humano tal qual aquele que está lá em cima. Porque aquele que está lá em cima, nas honras e na escada das honrarias humanas, o dia que der o último suspiro virá para o mesmo nível daquele pobre varredor de rua, é deitado no caixão. E depois do terceiro nível da intuição, existe um outro nível maior. Quando você aprender, meu filho, a quebrar esses paradigmas de hábito, de personalidade, de caráter, isso aí serve para os outros olhar para você e bater palmas só. Mas você tem que ir além disso. Você é muito melhor do que um bando de regras que impuseram a você. Quando você aprender e tiver o dom de observar tudo ao seu redor, sem julgar, você terá acessado o quarto nível. De acordo com a espiritualidade divina, que eu não vou nem dizer superior, porque as pessoas têm mania de falar superior já botando para cima de vocês, não. A sabedoria divina da qual você provém, da qual você tem, diz que esse quarto grau não tem nome, não pode ser nominável. É um estado que as pessoas aprenderam. Os iluminados alcançaram, Buda, Confúcio, Maomé, Jesus e tantos outros. De não julgar ninguém. Aliás, Buda e Jesus foram as duas pessoas mais sérias que passaram pelo mundo. Você jamais vai ver em uma citação que Jesus deu um sorriso. Não existe na Bíblia nenhum versículo que diz então Jesus sorriu. Ele era um homem sério. Mas dentro da seriedade dele havia alegria que as pessoas sorriem até hoje ao ouvir falar das suas proezas e dos seus ensinamentos. Buda era um homem silencioso que também nunca sorriu. Mas até hoje as pessoas sentem alegria ao ouvirem seus ensinamentos. E você, senhor dos hábitos, as pessoas às vezes sentem até repulso só de ouvir sua voz, suas comparações. As pessoas têm repulsa de ouvirem seus comentários a respeito do que você fala para tudo e para todos. As pessoas querem distância de você, porque você parou no processo evolutivo na face do espinho e do amargo. Então você não é doce. E tem milhares de pessoas amargas. Sabe o que é amargas? O ser humano, meus filhos, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. O ser humano, vocês fazem parte do todo. Por isso que vocês, as crenças, dizem o seu eu superior. E vocês sabem que existe algo maior do que você. Vocês sabem, vocês têm a consciência dentro de vocês. Um ser humano encarna na Terra com 4 a 7%, 4 a 7% da energia total dele. 4 a 7%. Agora uma pessoa, meu filho, um ser que encarna com 4 ou 7% no máximo de energia, é capaz de construir um arranha-céu de mais de 60 andares. Esse mesmo ser entre 4 e 7% da energia foi capaz de construir naves que voam e desafiam a gravidade. Esse mesmo ser entre 4 e 7% foi capaz de encontrar soluções e remédio para doenças que até pouco tempo eram incuráveis.
Isso não é divino? Isso não é maravilhoso? Olha para você então, meu filho. Estou mandando você olhar para você, não para o outro. Olha para você e diga qual é a semente que eu trouxe que eu ainda não semeei. Qual é a casca dura que eu ainda não permiti que fosse quebrado para que uma coisa nova pudesse surgir aqui e quem sabe resolver o problema dessas pessoas que eu tanto me preocupo e fico querendo bisbilhotar a vida deles. Está cheio, mundo afora, meu filho. Não é só aqui não. No mundo afora, milhares de pessoas que estão aí em casa sentindo necessidade de desenvolver um talento e parece que tem como se for um chamado de ajudar, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa pela vida. É esse despertar desse 4 com 7 que aí já vai para 11. É juntar do menor à sua maior potencialidade e somar as duas. Só de você fazer isso, você já se tornou 11% dessa energia. Não importa se você faça isso, meu filho, através de incorporação, canalização. Não importa se você faz isso no seu cotidiano, no seu trabalho diário. Não importa se você é um lavrador, meu filho. Pode ser que alguém não dê valor a você, principalmente na hora que está comendo os alimentos que você planta. Mas a existência, meu filho, continua apostando em você e acreditando, por isso você está vivo. Quantas pessoas dizem para mim, seu Pena, eu nunca vi um pedreiro ter uma boa casa. Aí está o exemplo, mas olha, ao vivo e a cores, para que a pessoa entenda. O quanto que o ser humano se preocupa em querer fazer para os outros, quer te fazer para si. Está aí. E vou entrar no mundo dos umbandistas. Essa crença está por aí instalada. As pessoas dizem assim, olha, quem mexe com essa coisa, com essa coisa, nem sabe de nada, meu filho. Ele está falando, olha, eu conheci uma pessoa que mexia com essas coisas, aí já aumenta, vai para o plural, que morreu na miséria. Com certeza morreu na miséria, porque ele fez o que eu estou falando para não fazer. Ele se preocupou tanto com os outros, ele se doou tanto para os outros, criou tanta expectativa nos outros, e os outros não souberam dar o real valor que ele merecia. Então, ele não está na miséria por causa da coisa que ele fazia. Ele está na miséria por causa das coisas que ele tentou ajudar, pensando que era seres divinos e não passavam de vampiros humanos, sugando aquilo que ele tinha para dar ao outro. Vocês deveriam se envergonhar quando falarem uma falácia dessa. Das pessoas que mexem com essa coisa. Essa coisa, a Umbanda, quem trouxe para a Terra foi o mestre Kuthumi, no tempo de Atlântida. Essa força que move o mundo, chamada Umbanda, veio de Sírios, da onde mestre Kuthumi veio, e colocou na Terra como força divina. Essa força homem não vai apagar. Essa força a crença não vai destruir. Aqueles grandes, meu filho, respeita o que vieram primeiro. Se você ouvirem e verem obra de Ramatiz, ele não passa um capítulo sem citar Allan Kardec. Porque em Atlântida também, Allan Kardec era um dos seus discípulos que guardava com todo carinho todo o ensinamento que Ramatiz lá depositou. Mas vocês não conseguem lembrar nem das boas ações e das obras que seu pai fez. Muitos têm até vergonha porque o pai era humilde. Mas se você tem essa consciência de que seu pai era humilde, meu filho, significa que você está sendo governado pelo intelecto, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo. Você acha que você é melhor do que ele, não é. Você veio depois dele, ele é melhor do que você, por isso ele veio primeiro. E eu desafio você a viver como ele viveu. Vai lá viver. No mero conforto que você tem hoje, você já é um reclamão da vida? Reclama da sua mãe, vai lá, meu filho. Vai cortar lenha, fazer
comida no fogão a lenha, depois se arear, era essa palavra, arear suas panelinhas. Seu espelho da sua casa está mais sujo do que as panelas que a sua avó areava. Porque nas panelas da sua avó dava para ver a face dela, marcada pelo tempo. Você tem vergonha de olhar no espelho e ver que ser nojento que você tem se tornado. Então por isso você tem que usar máscara. Para sair na rua você se pinta todo, se transforma, de medo de ser reconhecido. Quando você volta para casa, você lava a cara, vai diante do espelho e fala, como eu estou acabado. E tá. Então é hora de você ressurgir, ô Fênix, e se tornar aquilo que você veio para ser. Único. Único. Não interessa em que estágio da vida você esteja. O que importa é que você tenha consciência que você veio para mais. Que você pode mais. E que você não depende de ninguém para você chegar nesse condicionamento. Quando você fechar o olho, meu filho, que o olho é desse mundo externo, e conseguir silenciar a mente, você vai começar a ouvir a sua voz. E por incrível que pareça, essa voz não dá nenhuma ordem, essa voz não fala nem um não, e essa voz não diz nem um sim. Essa voz canta uma melodia que alegra seu interior por completo. Você está sozinho. Por um momento, você se deu conta de que você veio só e que você vai sair só. Então você não vai ter medo de nada. Porque você sabe que o que vier diante de você não é para te assombrar. Não é para te provar. Mas sim, apenas para que você experiencie aquilo e se torne melhor do que você já é. O mundo, meu filho, o mundo, a energia do planeta vai fazer isso, queira as crenças ou não. Todos os seres humanos são curadores por excelência. Que fiquem com medo dos grandes laboratórios. O ser humano vai se curar com plantas, com a natureza, coisa que ele sempre fez. E ao invés de ir num lugar chamado drogaria, eles irão num lugar que cheira a vida, nas suas matas. Você está pensando que isso é bobeira, meu filho? Está cheio de trabalhadores da luz, meu filho, lá, ó, não importa em que quantia de terra, no seu quintalzinho, no seu vasinho, nas suas coisas, redescobrindo o xamanismo que há dentro dele e está lá cultivando suas plantas novamente. E está lá, preparando o celeiro. E o que é mais interessante, para fazer isso gratuitamente, aí é natural. E tudo aquilo que é natural é divino. E tudo que é divino é perfeito. Natureza e divino são a face da mesma moeda. São as duas faces. Quem consegue ser uma pessoa naturalmente, ela está no caminho de casa. Quem consegue ver a vida com naturalidade, sem resistência, ela está próxima de voltar para aquilo que ela sempre foi. Deus. Deus. O tempo que você vai viver na Terra vai depender, meu filho, da sua vontade. Da sua vontade e do seu desejo de experienciar com gosto e prazer essa vida. De olhar para as pessoas e querer cada vez mais olhar para as pessoas e cada vez mais olhar para as pessoas, cada vez mais olhar para esse mundo e dizer como Deus é perfeito e bom. Você se tornou Ele. Porque Deus olha para vocês com esses olhos. Como meus filhos é perfeito. Como meus filhos são bons. Porque Ele pode fazer isso. Porque Ele é perfeito e bom. Ele não conhece maldade. Esse Deus não conhece imperfeição. As crenças que fizeram vocês enxergar tudo imperfeito. Imperfeição. Pode escrever o que eu estou falando. Então a mensagem de hoje, meu filho, é essa aqui, ó. Abra mão desses hábitos. Ao invés de ter hábito, habitue-se a ser livre. Habitue-se a fazer da sua vida uma grande obra, não para os outros, mas para você. Habitue-se, meu filho, a ter não hábitos,
mas uma vontade intensa de se superar a cada instante. Não para os outros, mas para você experimentar as escadas que você pode evoluir. Aliás, escada, meu filho, é um instrumento usado pelo homem que ela dá bem isso que eu estou querendo dizer. Uma escada serve para duas coisas: subir e para descer. Você deveria se espelhar numa escada, você deveria ser isso, sabia? Um meio para que as outras pessoas subissem, sem nenhum problema. Não há nada de errado em alguém superar aquilo que você não conseguiu, é mérito dela. E não haveria problema nenhum, meu filho, se você for um meio de fazer com que alguém desça da sua vaidade, desça desse empoderamento tolo que a sociedade impõe às pessoas. E a escada deveria ser um lugar de encontro. Eu encontro, quando eu estou na escada da vida, eu sei que na minha caminhada, na minha subida, eu vou encontrar pessoas que já estão acima de mim, mas não há problema nenhum. Se elas forem, eu também posso ir. E se eu encontrar pessoas nessa caminhada, nessa escada da vida que estão descendo, não os menosprezarei. Significa que eles foram lá onde eu estou querendo ir, no desconhecido, que eu estou achando que vou ter contentamento, e não encontraram nada lá, por isso estão voltando de volta para semear novamente a semente da sua vida, de uma nova subida, de uma nova caminhada. O ser humano é o único ser que tem a capacidade de ser uma porta, que traz consigo essa porta de possibilidade. Você pode dizer assim: eu conheço fulano perfeitamente. Não conhece, meu filho. Você só conhece até onde ele permitiu que você entrasse na vida dele. Há muitos outros cômodos dentro do ser humano. E pasmem você, as coisas mais valiosas ainda estão por ser descobertas. Você só adentrará nesses cômodos do seu parceiro, do seu amigo, da sua mulher, do seu marido, hora que eles tiverem confiança suficiente para abrir essa outra porta e dizer para você: há mais coisa em mim que você não conhece. Há mais coisa em mim que eu posso compartilhar com você. Há mais coisa em mim que possa te interessar. Há muito mais coisa em mim que eu possa te mostrar. Pense grande. Pense grande, não pense, meu filho, simplesmente como alguém que está habitando um corpo. Mas sonhe grande, como um ser divino que está habitando um grande palácio, inexplorado até esse instante. Permita que essa beleza, que essas coisas venham à tona. Ninguém pode roubar o que você é. Porque só você sabe o que você possui. As pessoas imaginam, mas elas não sabem. De verdade não sabem. E é por isso que você tem essa resistência com as pessoas. Porque você sabe a joia que você tem. E você está cheio de exemplos de pessoas que destroem as qualidades dos outros, que destroem os sonhos dos outros. Está cheio de pessoas que roubam o tempo alheio, que roubam o suor alheio. Não seja você um desses ladrão de alma. Ao contrário disso, seja o bom oleiro e encha as candeias das pessoas por onde você passar, para que elas tenham cada vez mais luz. Porque você não é uma mera fagulha da luz. Você é a luz em toda a sua totalidade. Porque Deus é isso, uma imensa luz que brilha para todos. Creia nisso, porque assim é.